Olá, senhores. É um prazer estar aqui com todos e todas neste momento importante para o cenário brasileiro, no que se refere à nossa educação à distância, tão presente, tão viva nos dias atuais e alusivo a esse encontro muito oportuno. E aqui, ato contínuo, já quero agradecer à Escola de Governança do Estado do Pará, que nos convidou para que nós estivéssemos aqui com todos e todas discutindo esse tema tão importante na vida acadêmica, na vida das pessoas e, sobretudo, para a sociedade brasileira, que é a educação. Não obstante, o primeiro Seminário Nacional de Educação foi nos trazido para que nós trouxéssemos uma discussão mais ampla sobre a vivência. E aqui eu tento trazer para os senhores e senhoras a minha experiência aqui na Amazônia, nestes 30 anos com a educação. Mais provavelmente 20 anos aí militando da educação à distância. Então eu me sinto aqui muito honrado em estar aqui com todos e todas, e eu tentarei junto com vocês, ao final, ao cabo, trazer luzes para que nós possamos, então, apresentar algumas propostas de melhoria ou, quem sabe, confirmar ou ratificando alguns projetos já vividos aqui na nossa Amazônia, que eu chamo de Amazônia Paraense. O nosso trabalho focou nessa apresentação no que se refere a desafios na oferta da educação à distância, que assim eu chamei carinhosamente de desafios e possibilidades na Amazônia Paraense. Portanto, esse vai ser o recorte dessa minha fala para os senhores e senhoras. E aqui eu trago, no primeiro momento, a agenda prevista para 2030, no que se refere aos objetivos de defender a todos os princípios que nela é consagrado o que pensa a ODS, que é tão somente o desenvolvimento sustentável para que venha superar as múltiplas crises que enfrentamos. Não podemos perder de vista que a ODS ela tem esse objetivo quando se trata de qualidade de vida e educação também. De toda sorte, nós temos que trabalhar essa perspectiva. O que esta educação irá contribuir para a vida das pessoas. E aqui não dá para se cansar de trazer um conceito mais pragmático e quem pode até dizer mais filosófico no que se refere à educação à distância. Segundo Saviani, em 2002, ele traz a discussão de que um projeto educativo de educação à distância ela traz dois tipos de domínio. Então ele faz um parâmetro do prático utilitário e do capital humano. No primeiro, ele constitui no homem um conjunto de saberes que lhe será útil no decorrer da sua existência. Não obstante, para o capital humano, para o ser humano, ele traz a perspectiva que a autonomia é o seu maior expoente, ou seja, tornar o educando, o praticante da educação à distância, que ele tenha capacidade de se desenvolver e tenha seu domínio, de modo que conheça a si própria, a sua própria liberdade naquele conhecimento quando está vivenciando a educação à distância. Portanto, eu quero aqui trazer esse conceito de Saviani para que nós possamos aqui então iniciar nossa análise. E aqui também eu busco trazer os dados contemporâneos que trata da questão do censo de 21, que é o marco mais recente, onde se registrou, e melhor dizendo, onde se registra uma consulta de próxima a 2.600 instituições de educação no país, onde 87,62% eram privadas e 12%, ou seja, nesse parâmetro, 2.200 instituições privadas para um contingente de 314, 315
instituições públicas. Então foi feito esse censo, onde na rede privada ofertou 96% das vagas existentes naquele período. A rede pública foi responsável por 3,6% das ofertas. O número de matriculado seguiu a tendência de crescimento dos últimos anos, ou seja, próximo a 9 milhões. E posso fazer um recorte, as privadas concentraram o maior número de matrícula, 77 pontos percentuais, ficando ali entre 2011 a 2021, as públicas registraram 23,24% nessa média. O percentual de estudante matriculado, portanto, na educação superior, ela tem um aumento de 33% para uma média de 2,9% ao ano. Então isso é significativo para que nós nesse momento, nesse encontro, desse seminário, trazemos aqui à luz como está a tendência de utilizações das ferramentas de educação à distância. E aqui sim, eu trago as experiências vividas na Amazônia, e aqui eu quero já agradecer às instituições que aqui eu irei falar, porque por elas eu passei, fui coordenador de educação à distância em algumas delas, e aqui eu me reporto à Universidade da Amazônia. E aqui eu trago um recorte, naquele momento, do reitor Edson Franco, que aqui eu quero fazer uma homenagem neste seminário, o professor Edson Franco, um grande artífice, acreditava muito na educação à distância, e naquele momento ele, nosso reitor, nos anos de 2002 a 2007, por onde eu ali fui professor, coordenador de curso, eu vi uma preocupação dele, e aí ele selecionou lá o centro acadêmico dos cursos de 2 anos, 2 anos e meio, e aí foi criado o programa de educação à distância. Minha primeira experiência nessa década. Naquele momento, a gestão da universidade consultou algumas instituições nacionais e aí chegou a conhecer o Instituto Chiavenato, onde de lá trouxemos bastante experiência já vivida, o que deu certo, o que deu errado, de que maneira poderia contribuir e aí sim fazer um protótipo para a nossa Amazônia paraense. E aí nasceu o Programa de Educação à Distância PROEAD. Neste, o conceito inicial do processo ele era híbrido, ou seja, 60% produzido em guia de estudo, um guia todo formatado, toda a preocupação quanto à linguagem da própria Amazônia, para que pudesse ali naquele momento discutir as necessidades intra-regionais e regionais. Como os senhores sabem, o Pará tem aí um contingente territorial gigantesco. E aí o estudo acontecia no AVA e a prova acontecia presencialmente. Então essa foi a primeira preocupação naquele momento da equipe do Programa de Educação à Distância. Daí nascia um formato para atender 6 municípios inicialmente. As cidades de Abaetetuba, uma região mineral, Barcarena, uma região agrícola mineral, Bragança, uma região praiana de pescado, Paragominas, agricultura, mais precisamente a produção de soja, Tailândia, uma região daqui do Nordeste paraense, onde trata o maior plantio de dendê, e a longa distância, quase 3.000 quilômetros da sede de Belém, a cidade de Redenção, lá quase com a fronteira de Goiás. Então essas foram as cidades naquele momento iniciadas. Os cursos eram cursos para a formação
de empreendedores, gestão empresarial e também nas vocações do turismo. Muito bem, essa, portanto, foi a primeira experiência e aí nós partimos com a nossa artilharia de educadores. Então, os educadores havia uma preocupação da universidade em dotar esse docente para produção de conteúdo, preparação de voz, com curso e aí eu agradeço eternamente as pessoas do curso de fonoaudiologia que contribuíram sobremaneira na melhoria do trabalho respiratório, das condições físicas humanas, para que nós conseguíssemos, portanto, fazer esse trabalho. A equipe de jornalismo também nos deu ali, naquela equipe de 30 pessoas, professores e profissionais administrativos que iriam interagir naquele momento, naquela época. Isso cresceu, chegamos a 120 docentes e isso cresceu para 8, 10 cursos, portanto já não estava mais na Universidade da Amazônia, partindo para outras missões. E aqui fica esse relato dessa experiência vivida aqui enquanto Amazônia. Numa segunda experiência, eu tive a FIBRA, hoje Centro Universitário aqui na Amazônia Paraense. Ela fica sediada em Belém e quando eu chego lá, encontrei um desafio. Eu, na época, coordenador da empresa Júnior e logo em seguida também recebi a missão de implantar a educação à distância na faculdade, naquele momento, hoje universidade, hoje centro universitário. Então a preocupação nossa que era o aluno repetente, reprovado em algumas disciplinas do curso de administração e direito naquele momento, naquela fase. Muito bem. Verificamos a legislação e trouxemos, portanto, você já pensou ali a preocupação até mesmo humana do aluno ter que passar 6 meses numa sala de aula, às vezes 3 alunos, 4 alunos para pagar uma disciplina de introdução à administração, contabilidade básica, matemática, às vezes por alguma dificuldade que ele teve no decorrer do semestre, uma outra experiência, introdução ao direito, processo civil, está ali o aluno reprovado naquela disciplina, atrapalhando a sua continuação de estudos. E aí sim, nós implantamos em 2006 a 2008, eu digo, esse período, eu faço esse recorte, que foi o período que lá passei. Chamamos a ordem, a equipe de TI e implantamos com a ferramenta AVA. Dotadamente, somente aos alunos de Belém, que a instituição mantém seu centro universitário. E o curso de Administração e Direito. Então havia aqui uma preocupação com a dificuldade do nosso aluno em ter que repetir, e às vezes pela própria estrutura física do prédio. Imagina aqui colocar 3, 4, 5 alunos para fazer uma disciplina. Custo operacional, dificuldade de ter que trazer o aluno, e aí isso acontecia. O aluno recebia 100% da disciplina, até porque já havia passado, e fazia suas provas no dia de sábado, que era um dia diferenciado da sua agenda de aula natural. E aí sim, um pouco mais recente, naquele mesmo momento, eu estava entre a escola de gestão, onde eu já atuo desde 2010, mas especificamente na modalidade EAD, no ano de 2015, eu me integro à equipe que sonhou a educação à distância na escola de governança, de onde aqui nós falamos nesse dia de hoje, e quem é o promotor do nosso seminário. Muito bem, e aí o que é que eu trago? As experiências 100% na modalidade EAD. A preocupação maior é como é que esse servidor, servidora, compreender, porque o servidor, servidora já vivencia a sua rotina de ordem administrativa nas suas organizações. O que sempre nos preocupou, e aí sempre
tentei trazer para os meus parceiros é que a educação à distância, em que pese muita resistência, hoje pouco menos, você ter uma boa produção de conteúdo. Trabalhar o docente e o tutor de forma a ser capaz de atuar com esse seu educando, mesmo a longa distância, facilitar essa interlocução, estar próximo do aluno. Então isso é uma agenda que envolve planejamento. A utilização da ferramenta AVA, atuando no guia de estudo com a qualidade, com a mensagem que venha trazer à luz a vivência do servidor, servidora, uma preocupação com a tutoria, que é muito relevante. Muitas das vezes você tem um professor muito conteudista, de boa produção, mas tem algumas dificuldades de monitoramento. E aí galvanizar essa simbiose entre aquilo que você escreveu com aquilo que você vai operacionalizar. Uma preocupação também no institucional design, ou seja, uma boa web, um bom design de material para que isso possa, de maneira lúdica, um diálogo, comunicação visual, cores, facilitar e até motivar quem está do outro lado da câmera. E aí sim, a minha experiência no município de Belém, e aí sim a Escola de Governança, ela atende hoje todo o estado do Pará. Ou seja, dos mais de 150 municípios hoje participam efetivamente do nosso programa de educação. Os cursos, que aí sim eu sempre trabalhei essa comunicação, a gestão pública, o planejamento na administração, os indicadores de qualidade e o planejamento na prática. Ou seja, tudo isto trabalhando a vocação do servidor, servidora, na linguagem do seu dia a dia, voltado para o regionalismo, voltado para o município, voltado para a comunicação daquilo que ele já vivencia. Portanto, isso é um grande ganho para que possa manter esse aluno vivo na plataforma. Não obstante, e aí sim, trazendo já uma perspectiva mais próxima de agora, é a minha experiência que eu vivo hoje na cobertura das escolas técnicas do estado do Pará, capitaneado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós estamos hoje trabalhando com 34 escolas técnicas de nível médio e sequencial. Por que eu estou dizendo sequencial? O aluno às vezes se forma e volta para fazer um segundo curso. Nós chamamos de subsequente. E o aluno da própria rede que faz o curso de 2 anos e meio e às vezes até 3. E essa cobertura se dá em 34 escolas técnicas que o estado do Pará, por meio do governo do estado do Pará, mantém através da SECTET. E aí eu quero também agradecer ao meu diretor que me permitiu socializar essas informações. Hoje a rede está composta de 25 mil alunos na rede, próximo a 1.000 professores, mais de 600 gestores administrativos, portanto é um contingente significativo fazendo educação de ponta em todo o território do estado do Pará. E o mais recente, que eu quero aqui trazer, voltando para o nosso tema, que é justamente a experiência vivida já próximo agora, antes do encontro, até foi uma mera coincidência talvez, terminamos agora de implantar o Enem Pará, chamado de 2.0. No início, isso era um projeto. E isso agora virou programa de governo. De tal sorte que essa plataforma ela é gratuita para todo cidadão paraense, mas neste ano tivemos uma surpresa. Dada a divulgação, ela tem na sua plataforma 1.200 publicações,
videoaula em alta definição, exercício que o aluno pode usar no celular, a qualquer lugar, a qualquer tempo, porque é leve o sistema, ele pode baixar em qualquer lugar. Tivemos a preocupação de inclusão de Libras na linguagem de sinais, para facilitar também a inclusão social, simulação com questões de prova já aplicada. Portanto, você observa que são mais de 1.200 publicações e toda essa preocupação da equipe. E tivemos a grata surpresa de chegar próximo a 30 mil alunos ou usuário no Enem 2.0. E aí, uma informação que eu quero aqui socializar nesse primeiro seminário. Tivemos a participação de próximo a 40 países, ou seja, irmãos brasileiros que estão em outros países que também tiveram acesso. Portanto, essa plataforma passou dos muros do estado do Pará e viajou ao mundo. E, não obstante, tivemos a participação de 285 cidades. Ora, se o estado do Pará tem menos de 174 municípios, todos os outros municípios foi para baixo do Brasil. Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco. Ou seja, tivemos inscrições, porque como ela foi aberta para qualquer cidadão, ela potencializou, ela deu condições sociais a outras pessoas fazendo uso da plataforma. E aqui eu quero igualmente, mais uma vez, agradecer ao meu gestor, à minha equipe de gestão que me permitiu socializar esses dados aqui nesse encontro tão importante da educação à distância. Também, uma das preocupações por onde passo com as minhas equipes é trabalhar a perspectiva de Humble, que ele publicou em 2003, que me persegue até hoje. É que eu trago um fluxo, onde vocês podem observar que há uma preocupação lá, na publicação de Humble, que ele traz aqui o sistema de aprendizagem de educação à distância centrado no indivíduo, onde ele traz aqui um croquis, onde tem aqui a figura do tutor, do estudante ou do cursista, como queiram chamar, a questão transversal de diversos conhecimentos transversal, somando, galvanizando conhecimento daquilo que o aluno vai estar desenvolvendo naquele período do módulo, do curso, da sua participação, e também a preocupação da alocação do tutor. Às vezes, trazer o tutor que conheçam a região. Por que eu digo isso? Às vezes eu tenho um tutor que ele tem um conhecimento de uma outra região. E vai ficar muito mais complicado ele falar sobre a região do Nordeste do Pará, se ele nunca foi lá. Então ele vai pegar aquele conteúdo, ele com certeza terá dificuldade de interagir numa linguagem. Aqui nós temos mineração em Barcarena, Abaetetuba, temos mineração em Marabá. Quer dizer, esse tutor, ele tem que ter pelo menos um conhecimento geográfico daquele ambiente, daquele locus, onde ele irá interagir com esse aluno, com esse aluna e bem como com esse cursista. Então essa foi uma das preocupações que nós tivemos e temos, e eu tento trazer essa discussão à luz das equipes que eu atuo. Também trago aqui uma perspectiva também de Hubble, onde ele traz também aqui uma preocupação centrada na comunidade ou na sociedade. E aí ele traz a questão do aluno, do cursista, da sociedade local, trabalhando ali aqueles conceitos regional, intrarregional. E aqui eu quero trazer um recorte. O estado do Pará tem 12 região de integração. Imagina sair daqui para a região de Marabá, Santarém, outra cultura, outra interregionalização, outros atores, uma miscigenação de pessoas, um caldeirão de comunicação. Quer dizer, você não tem ali, no caso, por exemplo, Marabá,
além de mineração, tem área agrícola, tem estrada, tem agricultura pesada. Então, é preciso que esse tutor, o professor, tenha conhecimento daquela região. Também ele traz a discussão, e aí sim, é muito importante, que é aquela centrada na instituição que promove, que irá promover o EAD. E aqui eu trago também um fluxo, também na perspectiva de Hubble, essa literatura de 2003, mas muito presente. Primeiro, preocupação com o subsistema, que é a elaboração, produção e difusão do próprio guia de estudo, do envolvimento do corpo docente, que seja daquele ambiente, que conheça aquele ambiente, dos recursos materiais, para que consiga promover um bom diálogo, uma boa discussão com aqueles atores, uma preocupação com o sistema de tutoria, recrutamento, formação de tutor. Isso é uma preocupação da escola de governança, e aqui eu quero fazer essa ressalva, a preocupação daqueles que dirigem a escola de governança em trazer para os seus quadros tutores, professores que realmente conheçam a sistemática do dia a dia de governança pública, porque uma coisa é você dialogar no ramo empreendedor, em empresa capitalista, de capital aberto, uma outra linguagem é você trabalhar regimento, PPA, LOA, LDO, é um outro diálogo. Às vezes, regimento geral unificado, PSS, quer dizer, são linguagens do dia a dia do servidor, servidora. Então não dá para trazer exemplo da área privada. Às vezes o tutor é muito competente, mas na hora você precisa preparar, trazê-lo para essa nova realidade, para esse novo diálogo, para essa simbiose. E aí sim, você conseguir galvanizar este tutor, tutora, para essa perspectiva, com certeza isso trará benefício para uma boa relação na comunicabilidade do EAD entre tutor, professor, conteudista e cursista. E, finalmente, a perspectiva do sistema do estudante. Aqui, o tempo inteiro na EGPA, há uma perspectiva aí, eu quero pedir permissão ao professor Renan, para aqui dar esse destaque. Há uma permanente manutenção no sistema de informática. O tempo inteiro o aluno, o cursista é bombardeado com informação. Olha o seu dia da prova, olha o dia do exercício. Quer dizer, esse aluno está o tempo inteiro monitorado. A gente consegue estabelecer um rapport de convivência quase que próximo, tete a tete. Então esse aluno, a gente não deixa ele respirar. No nosso caso aqui, o servidor ou servidora, que tem lá suas inúmeras tarefas do dia a dia, e aí então nós buscamos estar ali o tempo inteiro. É por celular, é por zap, é por e-mail, está o tempo todo interagindo o comprometimento do nosso servidor ou servidora. Essa, portanto, é que nós chamamos de sistema de interação com nossos estudantes. E aí sim, que eu aqui quero trazer louvor às TICs, que é justamente as tecnologias de informação e comunicação, que sem esta é impossível se fazer educação à distância. Além do pessoal comprometido da TI, da comunicação, do audiovisual, do jornalismo, da equipe de fono, integrar toda essa equipe, sobretudo a equipe pedagógica, que nos ajudam lá na perspectiva de produção, que às vezes é preciso ali ter alguém para dar uma ajuda, uma contribuição ao professor na hora da formatação do conteúdo, do que vai entrar, do que tem que entrar, do que é possível entrar, que às vezes você quer fazer um guia de estudo com 1000 páginas. Se está dizendo que é um guia de estudo, é para dar caminhos, sem perder de vista, é claro, a BNT, as preocupações de ordem sistematizada, mas trazer ali um diálogo onde o aluno possa verdadeiramente se apropriar. É este que é o ponto fundamental desse conhecimento. E aí, agradecendo desde já as TICs, que é justamente a integração na prática educacionais, que tem redefinido a dinâmica tradicional da sala de aula, né? Esse é um paradigma.
permitindo que possa, portanto, permitir a educação com alcance em todos os horizontes geográficos e sociais. Daqui fica a minha contribuição, já agradecendo a todos a oportunidade, agradecendo as instituições por onde eu passei, por onde eu ainda estou passando, e à disposição dos senhores num próximo encontro, num próximo momento. E aqui eu vou disponibilizar o meu e-mail, meu contato, para que possamos, em outro momento, contribuir, talvez com outras temáticas discutivas aqui na nossa educação à distância. Muito obrigado e até breve. Agradecemos a participação do professor Fernando Queiroz com sua riquíssima contribuição, o que nos provoca importantes reflexões sobre o desenvolvimento e crescimento da EAD no Pará. Este crescimento no número de alunos de EAD tem forte poder de transformação social, pois envolve pessoas que, de maneira geral, trabalham e sustentam suas famílias e que dificilmente poderiam cursar o ensino presencial. Neste contexto, mais do que nunca, é necessário analisar como se processou esse crescimento e prospectar o futuro com vista ao seu aprimoramento. Foi pesquisado o perfil da oferta atual dos cursos EAD e comparado com os presenciais. Em sua fala, destacamos a questão do chamado benefício, pouco explorado nos debates, pertinente ao resultado positivo e à qualidade até aqui alcançado. Os benefícios proporcionados pelas plataformas educacionais não ficaram restritos ao ambiente acadêmico. Com a disseminação das inovações tecnológicas no mercado de trabalho, as empresas corporativas dos mais diversos ramos de atuação têm utilizado essas plataformas em seus programas de treinamento junto aos seus funcionários, sem a necessidade de estes estarem no mesmo espaço físico para participar de tais atividades. A Amazônia tem urgência por soluções que alterem seus frágeis indicadores educacionais. E a EAD, neste sentido, representa uma opção concreta de reversão dos índices negativos que o país apresenta. No entanto, não se pode prescindir de parâmetros mínimos de qualidade que orientem os atores envolvidos na modalidade, visto que características como dinâmica e uso intensivo de tecnologia da informação e comunicação, essas chamadas TICs, são diferenciais que conferem à EAD especificidades, necessidades específicas diferentes das do ensino presencial, colaborando para a economia de custos na otimização da gestão de recursos humanos, sejam das instituições privadas, sejam das instituições públicas e até mesmo dessas empresas que hoje investem na educação. Para a qualidade que queremos, precisamos saber avaliar o que temos, o que conquistamos até aqui. Seguindo as ideias de Saraiva, eu posso concluir as considerações finais com o professor Fernando, que avaliar e sempre será um processo responsável de construir sucessos que, em educação em geral, e particularmente na EAD, significam qualidade de ensino e, portanto, acesso e aperfeiçoamento do exercício dos direitos da cidadania em relação à qualidade de ensino nesta modalidade à distância. Desse modo, será possível evidenciar semelhanças e diferenças no que se refere à adoção de práticas de gestão para a melhoria de qualidade do ensino. E esta melhoria, ela não será direcionada somente a essa tal modalidade hoje criticada à distância, mas a todo o processo educacional. Porque hoje nós defendemos a qualidade da educação, sem distinção do presencial, do remoto, do à distância. Precisamos superar esses preconceitos conceituais e enxergar a qualidade da educação para beneficiar toda a nossa sociedade, com acesso à educação de qualidade, uma educação democrática e de direito.